Hello, galera do grupo, e vamos de aula 4. Aula 4, revisão. E é hoje? Acho que eles estão pensando, vai sair mais dessas revisão, não? Não, mas olha, vocês vão perceber que na sequência das aulas, essa parte de revisão é o que vai dar um suporte fabuloso, porque você vai estar ali, ó. Nós podíamos começar os conteúdos direto sem você lembrar de nada. Mas não, nós preferimos fazer uma revisão. Para muitos, estamos perdendo 4 aulas. Não, estamos ganhando nas aulas futuras. Tempo. E outra coisa, né? Depois vem as aulas aí do Super Enem Ativar, onde a gente vai usar assuntos que foram tratados nessas revisões. Isso. Então, com certeza, vai ficar bem mais fácil de resolver, certo? Então, a gente continua na pegada agora dos assuntos do segundo ano, né? E o segundo ano trabalha muita coisa variada, muito assunto diferente e muita coisa importante, né? O segundo ano na unidade 1 tem matemática financeira. Matemática financeira. Vamos lembrar. Aí a matemática financeira tem matrizes, né? Divide bastante, tem matrizes, tem determinante, tem... Eu sei que na unidade 2 é pura geometria. E é espacial. Isso, geometria plana, espacial, e é esse o assunto que a gente vai revisar na aula de hoje. Professor Sâmio, tudo certo? Tamo junto? Vem com a gente então, bora galerinha! Aula de número 4 na matemática da coisa, olha lá! Habilidades da aula de número 4. Ainda continuamos na parte de rever e reconhecer as operações e suas propriedades. No tópico 2, nós estamos trabalhando a questão dos assuntos que são referentes ao segundo ano do ensino médio. Muito bem, então nessa pegada do segundo ano, então a gente vai rever aí a parte de geometria na aula 4.1. Geometria plana e geometria espacial na nossa mega revisão de número 4. Saindo da cartola mágica, o nosso 1 vai trazendo aí pra gente a nossa quarta mega revisão, porque a gente acha importante trabalhar isso tudo com vocês para os assuntos ficarem mais fáceis, né? No decorrer do terceirão, quando a gente falar de alguma coisa, vocês já estão cientes do que se trata, não é verdade? E qual é a melhor maneira da gente fazer essa revisão? Qual é a melhor maneira da gente rever todo esse assunto? Com certeza é através do nosso quiz, né? Então, aquelas perguntinhas, 12 perguntinhas. Olha que legal, veio 10, 11, 12. Então tinha que ser 13 para ser uma PA, né? De razão 1. Verdade. Né? Mas dá tempo, a gente põe mais uma então. Mais uma então. Acrescenta mais uma. Vamos lá. Então, nas nossas perguntas de hoje, o assunto vai ser a geometria, né? Então, seja ela plana ou espacial, vai tentando dar uma recordada aí. Eles vão pensar, professores, eu não lembro de nada. Ixi. Tem uma paródia. Geometria, estou calculando noite e dia. É tanta equação que me arrepia. O que eu faço? Ai, meu Deus do céu. Como é que é? Uou, geometria. Estou aprendendo essa magia. Quando fica fácil é alegria. Luci e Maurício vão tirar o chapéu. Com raciocínio sem usar o papel. Muito boa, né? Eu pensei que era PA. Não. A paródia de Dona Geometria também foi trabalhada no segundo ano, para quem lembra. Quem não lembra, a gente pode trazer aí junto com vocês também para relembrar, porque ela fala os assuntos, né, as equações, né, tudinho direitinho, sobre os assuntos do segundo ano próprio para a geometria espacial. No final da aula, se der, a gente canta. Pode ser? Pode. Então vamos lá? Então vamos de quiz. Então é hora da gente soltar aquela nossa vinheta, porque é hora do quiz. A hora do quiz! E vamos que vamos, é hora de trabalhar aquelas perguntas e respostas. E eu acho que eles estão se amarrando, né? Porque eles acham que é uma parte mais dinâmica, assim, a gente não fica só expondo o assunto aqui, eu acho que fica mais legal, né? É verdade, assim, alguns estão meio frustrados, né? A gente percebe algumas mensagens assim não e tal, não porque assim, acertando. Eu não lembro de nada, porque eu não estudei, porque eu não lembro e tal. É o momento, não lembra? Se não lembra é bom, porque sabe que estudou. Então tem alguma coisa guardada, tem que correr atrás. E a gente está aqui para isso, né? Por isso que a revisão é importante, porque quando faz a revisão, o aluno já levanta aquele... Opa, tá faltando alguma coisa lá de trás, eu preciso correr atrás e repor isso que está faltando,
para daí para frente a gente poder caminhar. E vocês vão ver que nas questões do Enem tem muito disso, né? Aquela jogada assim, ó, é uma questão de geometria, outra questão lá de PA, uma de função. Até porque são 45 questões, né? Então, assim, os assuntos vão variar bastante. E o nosso quiz também trabalha isso, assuntos variados, e vocês já vão se acostumando, né? Aluno do terceirão, a pegada é outra, galera. Então, vamos junto lá. Olha o nosso amiguinho lá na telinha, tá questionando de vocês aí se você lembra, né? A gente quer testar se você lembra dos conhecimentos, dos aprendizados, do conteúdo do segundo ano. Vamos lá, então? Vamos. Pergunta de número 1 na telinha. Qual é o perímetro da parte destacada na figura? Então, temos ali uma figura, tem uma parte destacada em negrito, e ele quer saber qual é o perímetro dessa figura. O perímetro é 16 metros, é 22 metros, é 24 metros ou é 26 metros? Lembrando que perímetro é o que mesmo? Soma de todos os lados. Então vamos dar um tempinho, a galera vai pensando e a gente vai falando aqui, incomodando. Vamos lá então? Soma de todos os lados e essa figura, quanto soma no total? Olha aí, é bom que a gente vai lembrando os conceitos, né? Tempo! O nosso sonoplasta, né? Cadê o nosso tempo, diretor? Ah, vou te falar, hein? Só deu gostinho nas primeiras aulas aí, agora não tá, não. E a galera tá pensando, refletindo. Vamos aqui junto com o nosso slide, pode ser? Vamos aqui junto e a gente está falando de perímetro. Perímetro soma, isso, soma de todos os lados, né? Então, cada passinho ali tem um metro, né? Isso. Uma unidade de medida dimensionada como 1 metro. Para fazer toda a volta da nossa figura, deu quanto? Olha, eu tô tendo uma ideia aqui, não sei se dá certo. Uma ideia? Se eu fechar tudinho aqui, ó, se eu puxar esse aqui para cá e esse aqui para cá. Tá querendo fazer um retângulo? É. Pode ser. Será que dá um retângulo certinho? Dá sim, dá. Vamos à resposta então? Vamos lá? A gente somando o perímetro dessa figura, ou seja, né, galgando os pedacinhos aí, cada pedacinho tendo uma unidade de medida chamada de 1 metro, então a gente vai ter um resultado total de... 22. Vamos lá na lousa? Vamos conferir? Olha lá então. Eu quero fazer a volta, né? Então eu vou contando aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Fazendo o que o professor Maurício disse também dava certo, porque essa parte aqui você vai passar para cá. Essa parte aqui para cá. Então ele, né, ele vai ficar fechado aqui, ó. Depois vai fechar aqui, ó. Né? Aqui também. E quando você fizer o contorninho aí, vai dar a mesma coisa, certo? Deu um retângulo de qual que é a base? 4, 6 por... deu um retângulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser 6 aqui, 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 5 aqui e 5 aqui. 6 e 6, 12, 5 e 5, 10, 12 com 10, 22. Bateu, valeu. Beleza, certinho. Vamos de pergunta de número 2. Agora é com vocês. Se a foto desta horta é retangular, então o seu perímetro é... Temos aqui uma horta, ali com algumas hortaliças plantadas, não é? Essa roxinha é o nosso alface roxo ou é rúcula roxa? Legal, não sei, né? Ó. Do meio é rúcula, né? Ele quer saber o perímetro. Se você fez a 1, tá muito fácil. Muito fácil. Tá falando da foto, tá? Não tá falando da horta. A medida da horta a gente não sabe, não. Tá falando da foto. Da foto. Uma foto 10 por 15. Tamanho tradicional aí de fotografia, né? 10 por 15. Quando se refere a perímetro, então, como que ficamos? Perímetro. No entorno. Já fizeram? Não? Vamos junto? Vamos junto aqui? Pensa, conversando junto.
nessa imagem, então, a gente tem uma foto 10 por 15. Muito fácil, né, gente? Tá falando de perímetro de novo? Não é soma de todos os lados, não é o contorno? Então, se é o contorno, se é a soma, quanto que a gente tem aí? 10 mais 10? 20. 15 mais 15? 30. 30 mais 20? 50. Com certeza, 50 centímetros, né? Então, olha aí, muito simples, muito fácil. Quando falar de perímetro, é soma de todos os lados. A única figura que nós não usamos essa soma de todos os lados é a circunferência. Por quê? Porque uma circunferência não tem lado. Não tem lado, né? Aí é 2 Pierre. Nós temos um amigo Pierre, eu tenho um amigo Pierre. Eu também tenho um amigo Pierre. Que não é o mesmo de Pierre. infância. Não é o mesmo Pierre. Esse Ai. Pierre dela é de Peri, de Pelotas. É. Pelotas. O meu é daqui de Porto Velho mesmo. Então, juntando o meu amigo Pierre com o seu amigo Pierre, nós temos Dois Pierres. Essa é a equação, a fórmula para dar o perímetro, ou seja, o comprimento da circunferência quando a figura é circular. Agora eu espero que eu não tenha entregado nenhuma outra questão da frente. Eu também né? espero, não sei mais. Não, mas é bom que já bom, vai ficando ligado ali. Vai memorizando. Vamos lá então, pergunta de número 3 do nosso quiz. Hoje a gente traz para vocês e logo a gente já dá o resultado. Vamos ver. Em qual das figuras a área é igual ao perímetro? Temos ali 4 figuras e ele quer saber o seguinte, em qual delas a área é igual ao perímetro? Difícil? Acho que não. Quer café? Quero café. Tem café? Tem café? Ah, não, então não quero. Café é bom, gostoso, novinho. Em qual das figuras a área é igual ao perímetro? Perímetro vocês já sabem, soma todos os lados. Perfeito, então aí tá fácil. O da circunferência nós já falamos, 2 Pierre, então tá fácil ali também. O pi vale 3, né, aproximadamente, o raio vale 1. Então vai ficar 3, né, o perímetro ali. Não, 6? 6. 6, beleza, então tá aí. A área para cada figura tem uma regra específica. No quadrilátero é lado vezes lado, ou base vezes altura. O quadrado é um quadrilátero especial, porque ele tem os 4 lados iguais, então é lado ao quadrado. No triângulo é base vezes altura dividido por 2. E na circunferência, no círculo, Pierre ao quadrado. Então vamos lá. Ixi, o professor Maurício falou muita coisa, agora deu todas as dicas e direcionamentos. Vamos aguardar aí, vamos ver se a galera consegue um tempinho maior, porque essa realmente demanda, né? Um tempinho maior. Então vamos lá. Pensando, vem aqui com a gente, vamos pensar junto. Eu gosto de pensar junto já. Eu gosto de interferir no pensamento. Se você começar pelo quadrado e se você já encontrar a resposta, já é a alternativa correta, né? Ah, já? Mas já. assim, direto. Direto. Tu nem pensou com ele, já pá. Já, pum, papum. É, Uau. papum. Tan, 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 tan. Vamos lá, então. Vamos pensar no quadrado? Vamos. O perímetro. São 4 4 lados. mais 4 mais 4 mais 4. Ou 4, aí um detalhe importante, né? No quadrado, você pode fazer 4 vezes o lado. Pode. 4 vezes 4, 16. E se for área? A área não é lado vezes lado? Lado vezes lado. 4 vezes 4. 16 também. Então foi. pronto, né? Quem tem área e perímetro igual é o quadrado, mas a gente vai mostrar para vocês as outras figuras para vocês verificarem que elas não têm. Então vamos lá. Verdade. Vamos lá na telinha? Olha lá então. Vamos pensar aqui no retângulo, né? O retângulo, o perímetro do retângulo seria 2 mais 2, 4, 6 mais 6, 12 com 4, 16. 16, esse é o perímetro. A área, aí eu tenho que fazer a base vezes a altura. 2 vezes 6? 12. 12, então já deu diferente. Vamos agora aqui, o nosso perímetro. O perímetro é somar todos os lados, né? 3 mais 4? 7. 7 mais 5? 12. 12. Agora, a área no triângulo, como é que a gente faz? Base vezes altura. Base vezes altura. Dividido por 2. Dividido por 2. Então, vou fazer 3 vezes 4 dividido por 2? Isso. 3 vezes 4? 12. Dividido por 2? 6. Já deu diferente, né? Então, perímetro diferente de área. Agora, vamos na circunferência aqui, no círculo? Vamos lá, o perímetro a gente falou que é 2 vezes o pi vezes o raio, né? Quem é o pi? O pi é 3. Quem é Vamos o colocar raio? 3 aproximado, né? 1. Então, o meu perímetro aqui, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1? 6. 6. Quem é a minha área? Πr ao quadrado. Ah, ainda tem essa, é pi vezes o raio ao quadrado. Então, nós estamos aproveitando para lembrar algumas coisas com vocês, tá? O pi vale 3, o raio é 1 ao quadrado. Vamos lá, 1 ao quadrado, 1. 3 vezes 1, 3. Também deu diferente.
diferente. Então, quem tem perímetro e área igual é só o nosso quadrado mesmo, certo? Certinho. Beleza? Então, vamos de pergunta número 4. Se o raio da mesa abaixo é 2 metros, qual é o comprimento de sua circunferência? E aí, ó, um detalhe importante. O que é o raio, né? Isso. Olha lá, o raio, toda vez que falar raio, é do centro até a extremidade, né? Portanto, é que os raios da bicicleta, né, fazem esse mesmo procedimento, né? Do centro até a extremidade. O raio mede 2. Qual é o comprimento da circunferência? Tá querendo aqui, o contorno, né? É o 2πr? É o 2πr. Beleza. Aí aqui um detalhe importante, olha, lá na questão anterior nós usamos o π igual a 3. Aqui você observa pelas alternativas que ele não quer que você coloque ninguém no lugar do π. Vai ficar π mesmo, só π. Só π mesmo? Só π. Só vai mexer no, tá nas no respostas, raio. né? Tá tudo em função de π. Bora ver então? Vamos lá? A resposta correta vai ser a letra alternativa. Quem usou 2πr? Alternativa, letra B. Vamos ver? Vamos fazer o teste. Olha lá, então eu tenho que o comprimento, deixa eu pegar a canetinha, o comprimento é 2 vezes o π vezes o raio, né? 2πr, né? Quem é o meu raio? O raio é 2. 2, então vai ser 2 vezes 2 vezes o π? Isso. 2 vezes 2? 4 vezes o π, 4π. Então, essa é a minha resposta. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Vocês viram que o bom da revisão é que, por mais que às vezes vocês não recordem de como é feito, a gente está aqui para recordar junto com vocês e mostrar, tá bom? E nada, já fizemos aqui uma aula quase toda, porque revisamos perímetro, área de 4 figuras diferentes. Né? 2 quadriláteros, o triângulo e a circunferência. E o Que Enem, são as básicas, são né? as básicas, aquelas que o Enem sempre cobra. Sempre cobra. Olha, interessante. Sempre cobra. Se o Enem sempre cobra, eu vou fazer o quê? Eu vou me apropriar delas. Né? Vou tomar posse delas. Eu vou falar assim, se ele cobrar, eu já vou acertar. E o caminho é esse. Aqui a gente sempre vai dizer para vocês o que mais é cobrado no Enem, tá certo? Vamos de pergunta número 5? Olha lá. 5 na telinha. Vamos ver? Qual é a área da piscina representada no desenho? A área da piscina é 16 metros quadrados? É 15 metros quadrados? É 10 metros quadrados ou é 8 metros quadrados? Quando fala de área, aí a gente já sabe que é uma dimensão vezes a outra, né? Ah, professora, muito simples então. Agora você já deu a dica, né? Quando é área de retângulo, né, de quadrilátero, a gente vai fazer uma dimensão vezes a outra. Pronto, só isso. Simples assim? Então vem aqui com a Simples gente para a gente assim. dar a resposta, já que a gente está falando que é o produto das duas dimensões. Uma dimensão mede 3. A outra mede 5. 3 vezes 5? 15. Tan, 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 tan. Direto, É tem diretão. erro. Então a resposta é 15 metros quadrados. Perfeito. Fechou? Valeu? Vamos lá na sexta pergunta do nosso quiz da aula de hoje. Olha lá. Ixi, mudou a piscina agora. Opa! Né? Quase, hein? Se não fosse a minha esperteza, quase. Se a piscina desta foto tem a forma de um triângulo retângulo, com catetos 6 e 8, qual é a sua área? É 7 metros quadrados? É 14 metros quadrados? É 24 metros quadrados ou é 48 metros quadrados? Agora, assim, vamos pensar de verdade aqui. O cara com um quintal desse, faz uma piscina desse formato, ou ele deve gostar muito de geometria, ou faltou a expertise de um arquiteto ali, né? pra Pois indicar. né? Tô precisando Olha interferir aí nesse... Se fosse um terreno menor, né, uma área menor, eu entenderia, mas... Não, vamos fazer uma piscina pelo menos Tamanho aí, dessa né, área. retangular aí, que fica bem mais proveitoso, né? Uma piscina triangular assim, eu acho um pouco... Não, se fosse numa área pequenininha, fosse só uns pedaços, e que o terreno já tivesse... para colocar um esse- jardim de inverno, um negócio assim, beleza, mas
O tamanho desse terreno, esse gramado aqui. Né? Meu Deus, mas tá valendo. Tá Tá. bom. Então ele disse que os lados, né, os catetos que não são a hipotenusa, lembra? Os catetos, um mede 6 e o outro mede 8. Qual é a área? E aí, um detalhe 6 vezes 8? para vocês guardarem. Tá? Anota no cantinho aí. Sempre que ele te entregar um triângulo retângulo, os catetos vão fazer papel de base e altura. Acabou. Você tem que anotar. A parte da geometria, ela traz muitos detalhes, muitas informações. Se a gente fosse explicar na geometria tudo com detalhes, tudo bonitinho, eles iam entrar em parafuso, né? Porque é muita informação. Então a gente faz o que? A gente separa, a gente filtra aquilo que é importante, aquilo que o Enem vai cobrar e já traz. O detalhe importante aqui é esse. Para cálculo de área no triângulo retângulo, os catetos fazem papel de lado e base e altura. Acabou, eu guardo isso e vou pro abraço. Pois é, né? Então, 6 vezes 8? 6 vezes 8, 48. Então, é 48 a letra D, então? Mas só que no triângulo, lembra é que só ele é a metade. metade de um retângulo? Então é a base vezes a altura, só que tem que dividir por 2. 2. Então a resposta correta é a letra C, 24 metros 24. Vamos quadrados. fazer junto ali? Olha lá na lousa, vamos fazer junto com vocês. Quando a gente tem, então, uma informação... deixa eu pegar o vermelhinho que é melhor. Aqui mede 6, ao outro lado mede 8, são os catetos, né? A área é dada por base vezes a altura sobre 2. Nesse caso, a minha base pode ser o 8, a minha altura o 6, né? Dividido por 2, 6 vezes 8, 48. Dividido por 2, 24 metros quadrados, tá? Então, no triângulo, não esqueçam que a gente precisa dividir por 2, tá bom? Beleza. E aí, galerinha, até aí, como que tá? Errando, acertando? Como isso? Eu Errando, adoro não, tenho esse certeza não. que não. Ah, né? Como? Eles são Erra não, né? E outra, faz junto com o colega, vai discutindo as ideias aí, o nosso quiz é pra isso, é pra vocês apertar o botão do Remember aí, tentar buscar o que você tem no seu HD aí. Qual botão? O Remember, de relembrar, rever, reconhecer. Relembrar. botão Remember. Ela falando inglês agora que eu sou bilíngue, entendeu? Uau. Só que não. Eu também sou bilíngue. É? Eu sei falar o português e eu sei falar a língua do silêncio, mas não sei, eu fico O calado. professor Sami é bilíngue, né, professor Sami? Fala a língua dos sinais e a língua portuguesa. Olha aí, legal. A gente um dia chega lá, né? Vamos aprender com ele aqui, né? Certinho? Então vamos dar continuidade ao nosso quiz. E agora a pergunta de número 7. Olha lá. Qual é a área de um disco de vinil cujo raio mede 10 centímetros? Para começo de conversa, que os alunos não conhecem nem o que é disco de vinil, né? Conhecem. Sabe o que é disco de Tá vinil? na moda. Tá na moda? Tá na moda. Voltou na moda, então? Voltou. Né? Então, a área desse disco de vinil é 0,314 centímetros quadrados. Vamos dar a dica da equação aqui, né? A Nós gente já falamos. já falamos que é Πr ao quadrado. Eu ia colocar o 2πr aqui. Πr ao quadrado, né? Π vezes o raio ao quadrado. Então, o meu π, eu posso usar aí, né? 3,14, eu posso usar o 3, mas pela quantidade de respostas aqui que estão nos indicando, com certeza vai usar o π igual a 3,14, aproximadamente. O valor de π, dessa letrinha grega que se usa na matemática, né? O raio é... O raio é 10. 10 centímetros. Raios! Tan, 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 tan. Raios! E aí? O que vocês acham? A, B, C ou D? Porque aqui nós temos 4 alternativas. Né? Tem a alternativa A, também tem a alternativa B Tem a C. e também tem a letra D. Pensa, galerinha. Lembrando que primeiro a gente eleva ao quadrado, depois a gente multiplica. Então tá com vocês. Bora ver. Vamos junto aqui? E aí, o que vocês acham? Ou... Deixa eu ver. Eu acho que eu já sei. Já sabe? É uma dessas 4 aqui. O raio é 10. 10 ao quadrado. 100. Primeiro tem que elevar ao quadrado, Ah, professor é? Maurício.
10 ao quadrado? 100. 100. 100 vezes 3,14. O que a gente faz quando a gente multiplica por 100? Corre com a vírgula Dá para 2 pulinhos com a direita. vírgula? Ah, então tá fácil, professor Maurício. Olha aqui, com certeza é a letra D. 314. Vamos fazer junto com vocês? Olha lá, então. Aqui a gente mata a dúvida e mostra O cálculo. Vamos lá, então. O meu pi é o 3,14. O meu raio é 10 ao quadrado. Lembrando que a gente primeiro faz a potência. Então, 10 ao quadrado, 100. Que multiplica por 3,14 é a mesma coisa que dar 2 pulinhos com a vírgula, multiplicar por 100. Então, ficamos com 314 centímetros quadrados. De boa na lagoa, vamos agora para a pergunta de número 8. Olha lá. Quais são os nomes, respectivamente, dos sólidos geométricos abaixo? Então agora já estamos na geometria espacial. Até então a gente estava na geometria plana, né? Perímetro, área. Então, olha só, e aqui tem uma palavra muito importante, respectivamente. Ou seja, na ordem, na sequência. Esse vai ser o primeiro nome, esse o segundo e esse o terceiro. Tá? Então, nós temos um cilindro, uma pirâmide e um cone. Nós temos uma pirâmide, um cubo e um cone. Nosso diretor aqui já acertou, porque o nosso diretor, sabe que fera que ele é na matemática? Ele é um lobo. É um lobo? É um lobo na matemática. Nosso diretor aqui já acertou, já sabe qual é a alternativa correta. Mas tem que ser na sequência. Só uma dúvida, é um lobo-guará ou é esses cachorros do mato aqui? Não, eu já não sei também, né? Essa questão de qualificar os lobos, aí eu já não tenho conhecimento. Vou perguntar para os professores de biologia, né? Porque tem um lobo-guará, né? Que é o lobo tradicional, e tem uns cachorros do mato que se acham lobo. Sei não. Vamos lá, então. A nossa figura 1. Vamos lá, o que vocês acham? Lembra lá do chapeuzinho de aniversário? Lembra daquela sinalização de trânsito? Casquinha de sorvete. Casquinha de sorvete. Que figura é essa aí, número 1? Cone, né? O cone, do trânsito. Lá, cone. Se é cone, então, como fala a palavrinha respectivamente, tá fora ou aqui, é a C ou é a D, certo? Bom, a C tá me dizendo no meio lá que tem um cubo. Tem cubo lá naqueles desenhos? Eu não tô vendo nenhum cubo Nenhum aqui. cubo ali, né? Então, com certeza é a letra D, porque a gente tem um cone, na sequência uma pirâmide, né? As pirâmides do Egito, e depois um cilindro. Então é bom a gente ter bem ciência, né? Caracterizando assim os nossos sólidos geométricos, quem é quem. Porque calcular eles é um outro processo, mas antes de calcular, a gente precisa reconhecer, identificar. E é importante ressaltar isso porque nos últimos anos, as provas do Enem, poucas se referem à parte de cálculo. Tem lá, não vou dizer que não tem, tem uma. Mas geralmente ele quer só que você saiba reconhecer a questão, olhar para a figura e reconhecer o que está acontecendo ali. Então é só isso. Olhou lá, falou em cubo, tu não está vendo nenhum cubo ali, faz o quê? Onde tiver cubo, tu joga fora. Já exclui, né? Tem daquelas alternativas pouco prováveis. Isso. Né? Mesmo que eu não soubesse o nome se eu não lembrasse o nome da primeira, né, ou da última, se eu soubesse o nome da do meio, pirâmide, já consegui eliminar algumas alternativas. Verdade. Se a gente voltar aqui, ó, qual que tem no meio pirâmide? Só a A e a D. E aí na A fala que tem um cilindro no começo. Ele trocou a ordem ali, ó, cilindro e cone. Então por isso tem que ficar ligado na palavra respectivamente, tá? Ao longo das aulas aí do terceirão a gente vai dar muitas dicas com relação a essas palavrinhas mágicas e o que elas representam, né? E para você ter esse cuidado aí, ficar alerta e não ter dúvida na hora de marcar a sua alternativa correta, tá bom? Beleza. Vamos lá de pergunta número 9? Vamos lá? Já na 9? São 12. Vamos para 9 agora. As planificações abaixo se referem respectivamente aos sólidos. Aí nós temos a letra A, cubo, pirâmide e cone. Na letra B, pirâmide, cubo e cone. Na letra C, cone, cubo e pirâmide. Na letra D, cubo, prisma e cone. Então agora está falando de planificação, né? Quando a gente pega a caixinha e abre. Aí a gente tem uma planificação. Essa primeira é a planificação do quê? Bom, são 6 quadrados. Se liga na palavrinha do respectivamente de novo, né?
Então, primeiro, quando a gente abriu essa caixinha, antes de abrir, ela era que figura? Bom. E essa, que figura? O que vocês deduzem aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O que vocês acham? Vamos à resposta? Vamos lá? Resposta correta é a letra A. Com certeza, primeiro a gente tem um cubo. No finalzinho a gente tem um cone, né? Pela base aqui, ó, circular. E no meio ficamos com a pirâmide, né? Apenas uma base e todos os vértices convergem para um só ponto lá em cima, né? Então, quando isso acontece, ela é uma pirâmide. E aí é importante nós tentarmos guardar a diferença entre, por exemplo, pirâmide e prisma. Um prisma, porque tinha lá, acho que tinha uma que falava de cubo, prisma, lá a última lá, cubo, prisma e cone. O prisma tem duas bases, né? Isso, o prisma vai ter duas bases, a pirâmide só tem uma. Outra diferença, o prisma tem lateral retangular, não a pirâmide tem lateral triangular. É bom que vocês guardem essas informações. Isso mesmo. Tranquilo, tranquilo, muito boa essas. Agora a gente vai para a pergunta de número 10. Qual é o volume de um cubo de ouro, um cubo de ouro de 2 centímetros de aresta? E aí a gente vai dando as dicas aqui, porque a galera vai estar lembrando aos poucos. O que é aresta? Aresta é o lado, as linhas, né? É o né? ladinho. É a linha, né? Aqui é a linha. Isso. Então, todas as linhas aqui medem 2. Seja na altura, na largura ou na profundidade, tá? Beleza. Então, todas as arestas aqui no cubo vão medir 2. Inclusive as que a gente não está conseguindo visualizar aqui, tá bom? Os vértices, vamos lembrar o que é vértice? Vértices são os cantinhos, né? Os cantinhos, ó. Tudo isso são vértices. Não é o caso agora dessa perguntinha, mas é bom a gente ir lembrando, porque pode ser que na atividade de sala tenha alguma coisa com relação a isso. Atividade de sala, tá te enlouquecendo. E o que são as faces? Faces são os lados só. Aqui uma face. Um cubo tem 6 faces, né? Lembra quando a gente está jogando um dado? Não são 6 possibilidades de número? Então, um cubo tem 6 faces. Vai ter 8 vértices e 12 arestas. Mas a pergunta é... Já entrou no teorema de Euler? Já estamos lá na outra história. A pergunta é, qual é o volume? E como que a gente faz para descobrir volume? Área da base vezes altura? E aí? Área da base vezes altura? Estudar geometria é perfeito. Fique atento aos detalhes primeiro. Volume do prisma e cilindro faz. Área da base multiplica a altura e nada mais. Já no cone faço tudo direito. A pirâmide fica do mesmo jeito. A área da base vezes a altura. Mas dessa vez divide tudo por 3 e arrasa. Geometria! Aí, galera, é assim que a gente vem com a paródia de geometria. Mas e aí, para calcular volume de um cubo? Porque o cubo ele é um prisma especial. Por quê? Porque ele tem todos os lados iguais. Ele é perfeitinho, todo certinho ali. Então o volume dele é muito fácil, porque a área da base... Todo perfeitinho. A área da base é A vezes A, então fica A ao quadrado. Vezes a altura. Que é A também. Então, na verdade, é só fazer ele vezes ele vezes ele? 3 vezes. 3 vezes. Então, com isso, qual é a resposta correta, então? 2 vezes 2 vezes 2, 4, 8. 2 ao cubo. Muito bem. Quando a gente fala de volume de cubo, é só multiplicar as 3 dimensões. Largura, altura e profundidade. Vamos fazer lá junto com vocês? Olha lá, bem rapidinho na lousa a gente vai fazer. Então, para calcular o volume do cubo, a gente faz uma dimensão vezes a outra, vezes a outra. Ou a gente faz a aresta ao cubo, porque todas as dimensões são iguais. Então, vai ser 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4... 8. 8. Pronto. Perfeito. Vamos lá, pergunta de número 11 e a gente está quase finalizando. Essa pergunta de número 11, se vocês estavam atentos à explicação maravilhosa feita agora há pouco, vocês já sabem a resposta. A pergunta é, quantas arestas tem um cubo? E a professora Lúcia já deu a dica, ou melhor, a resposta, né? Arestas são as linhas, né, que formam a figura. E quantas linhas a gente tem no cubo? Vamos lá? Muito fácil, né? Vamos lá, 10 segundos. 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. E a resposta correta é 12 arestas, né? Então, a gente tem 12 linhas aqui que formam a figura do cubo. Certo? Certinho. Beleza. Vamos para a pergunta de número 12, a nossa última perguntinha da aula de hoje. Olha lá. Quantos vértices tem o prisma abaixo? Então tá ali, temos um prisma, olha lá, o prisma tem a característica de ter duas bases paralelas e iguais. Nesse caso aqui é um pentágono. E a gente já lembrou com eles... Pentágono. Pentágono. Né? E a gente já lembrou com eles o que é vértice, não lembrou? Isso. Vértices são os cantinhos, os encontros. E aí, esse prisma pentagonal tem quantos vértices? Quantos vértices? Vamos lá. O que é vértice mesmo? O vértice são os cantinhos, né? Então, na nossa figura aí, dá um tempinho aí, uma liberada aí. Quantos vértices temos? Vai contando aí, professor Maurício, com os dedinhos. 5. 5 em cima? 5 embaixo. 5 em cima, 5 embaixo. Então, o resultado é 10. 10 vértices, né? A resposta correta é a letra C. Vamos marcar junto com eles lá? Olha lá. Vamos. Na lousa, vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, os vértices são os encontros das arestas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! Muito bem! E aí, como foram, galerinha, no nosso quiz da aula de hoje? Eu acredito que foram bem, né? Por quê? Se bem que esse Acho que quiz todo de mundo acertou, hoje, né? Esse de hoje foi foi quase que uma aula de revisão. A Geometria gente jogava pura. questão, explicava, fazia, porque assim, a geometria é muito importante. E aí, nós queremos ficar assim no dia da prova do Enem. Nós queremos receber as mensagens de vocês e falar assim, uau, acertaram tudo de geometria. Foram bem na matemática, né? Isso que a gente espera de vocês. Por isso que a gente está fazendo todo esse procedimento de revisão, de aula de Super Enem ativar, que vocês vão ver a próxima aula. Nossa, já é de Enem, já. Já. Pois é. Enem? Enem. Uau. Enem adianta ficar chorando. Enem adianta ficar reclamando. Não Enem porque nós vamos pegar pesado com vocês, tá bom? E assim, nós estamos há quase 4 meses da prova. A prova já está bem aí. Então, quer dizer, nós temos que criar algumas estratégias já. Mas deixa pro Enem, que a gente vai conversar sobre Enem já. Já. Vamos de Brincando com os Números, então? Brincando com os Números da aula de hoje, qual é a perguntinha? Olha lá. Teste Falando de raciocínio. geometria, Vamos ver. vamos brincar de geometria com eles. Uma esfera tem 3. Um círculo tem 2. E um ponto tem 1? Isso. Do que estamos falando? Uma esfera tem 3. O círculo tem 2. O ponto só tem 1. Eu ia dizer que eram as vogais, ó. Esfera tem 3 vogais, né? Vogais. Mas o círculo já também tem 3, então não é E o as ponto vogais. tem 2. O ponto tem 2. Pensa aí, pensa. Não desista. Do que a gente está falando? Quando a gente diz para vocês que uma esfera tem 3, um círculo tem 2 e um ponto tem 1, qual é? O que a gente está falando? Analisando o que nesse caso? Não vou dar dica. Não dá não. Senão acaba a gente dando a resposta, né? Daqui a pouco. Então, meus amigos, meus alunos, ficamos por aqui, né? Olha aí a nossa aula de quiz, trabalhando os assuntos do segundo ano. E a gente espera que cada vez você vá relembrando mais tudo isso, né? E caso não lembra, bora dar uma pesquisadinha aí. Mas, claro, ao longo das aulas a gente vai estar sempre falando dos assuntos para vocês. Mas aluno do terceirão tem que estar sempre estudando, tá? Mas eu gostei desse quiz. Eu gostei, revisou muita coisa. E olha, se a gente fosse dividir em aulas para trabalhar figura geométrica plana, figura geométrica espacial, perímetro, área, volume, arestas, né, que é a parte de Euler, ou Euler, eu prefiro Euler, né, mas é Euler. Né, essa parte todinha aí é umas 5 aulas, no mínimo. Verdade, pois é. E claro que fazendo o quiz é uma maneira da gente rever e reconhecer. De maneira bem dinâmica, bem rápida, né? Mas ficamos por aqui, a gente volta com revisão, com atividades de sala, que vai envolver esses assuntos de geometria aí. Fica ligado, tá bom? Até já!